Yeah. Life is good. You know what? Life is good. Antes de mais, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da tua Associação de Estudantes. Pedimos sugestões daquilo que gostaram que fosse abordado e aqui está uma das vossas sugestões. Uma conversa com pessoas que fazem parte da história desta associação. Temos aqui connosco Cláudia Fernandes e André Neves, a quem queremos agradecer a vossa presença. Antes de mais, queríamos que vocês fizessem uma breve apresentação e de como nasceu o amor pelo associativismo. Olá a todos, eu sou a Cláudia Fernandes. Eu entrei para o associativismo em 2018, se não estou em erro, no mandato do Renato. Na altura surgiu um bocadinho assim do ar. Eu já conhecia o Renato e o Miguel na altura. Eles propuseram este desafio e eu aceitei. Mas também, pronto, sempre fui uma pessoa que gostou de se envolver em atividades, em fazer coisas. E parecia ser um local para continuar esse tipo de atividades. Então foi um bocadinho daí que veio o bichinho. Comecei a participar, a ver as coisas como é que aconteciam. Olá a todos, antes de mais parabenizar a Associação por esta iniciativa. Acho que é muito importante explicar e transmitir o que se passou nesta Associação dos Mandatos Transatos. Eu entrei para a Associação da STG em 2016, eu era estudante de STESP e havia recrutamento pelo Daniel Leal de estudantes de STESP, porque eu apanhei aquele ano transato do SET, que era apenas um ano, para o STESP de 2 anos. E a Associação nesse ano queria pôr estudantes de STESP e também estudantes internacionais, então entrei nesse ano, porque também já conhecia o Daniel Leal. E a partir daí foi sempre, não parei, não é? Todos os anos foram sempre assim. No mandato seguinte foi com o Manuel Antunes, como designer, depois fiz o mandato do Renato Gomes como diretor do departamento de design e no ano seguinte fui presidente da Associação de Estudantes. O amor do associativismo começou no ensino secundário, é isso, com a criação de uma rádio online para os estudantes. Na minha escola secundária chamava-se RP Rádio, da Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, e foi a partir daí, era algo que completamente diferente, sem dúvida, do ensino superior no associativismo, mas foi algo que deu para perceber a dinâmica de equipa e o gosto de trabalhar com outras pessoas e partilhar conhecimentos e aprender cada vez mais. E qual foi a atividade que vocês mais gostaram de fazer? Entrei lá numa livre umas semanas, a semana de emprego era muito trabalhosa, várias atividades super diferentes, uns dias após outros, e eram era algo que dava gosto de fazer, pois há sempre contratempos de atividades e tu passas a semana toda estressado por tudo correr bem, mas chega a virar e depois toda a gente participou, estar contente e mesmo a organização e tudo. Acho que deve ter sido das atividades que eu gostei mais, que foi mais trabalhoso para mim na altura. Claro que depois no Covid, já na quarentena, consegui vindo a fazer atividades tanto no mandato do Neves como no meu, mas já era diferente, porque já tínhamos uma motivação muito menor por parte dos alunos, estávamos todos numa fase de experimentação e era muito às palpa delas a ver o que é que resultava, o que é que não resultava. Ainda conseguimos fazer alguns workshops e tudo, e tivemos até bastante adesão, mas era diferente. Acho que depois, quando voltou ao presencial, notou-se outra vez o empenho das pessoas em querer fazer algo e participar, mas acho que as melhores para mim deve ter sido antes do Covid, as semanas de emprego, a última provavelmente. Falar sobre uma atividade que tenha gostado é um bocadinho complicado. Apanhei vários mandatos e depois também apanhei a pandemia, como a Cláudia Fernandes, mas se me permitirem escolher mais do que uma, eu consigo explicar. Sim. Primeiro, eu acho que gostei mais foi Estudante Olé, porque apanhei a primeira edição e a organização do Estudante Olé, que vocês também fizeram agora a terceira edição, e parabéns também por isso, por darem continuidade a essas atividades. Depois, os Arraiais, que foi na altura em que eu comecei na parte cultural e achava a dinâmica, ver artistas e montar, foi muito engraçado e foi aí que surgiu o bichinho pela parte cultural, mas acima de tudo eu acho que uma que me marcou muito, também foi com a Cláudia que organizámos, foi Unidos pelo Natal.
conseguimos juntar a academia inteira, ou seja, todos os cursos, praças, associações, núcleos, juntar para ajudar os nossos estudantes, acima de tudo, carenciados, mas IPSS. Posso-vos dizer que a recolha, eu acho que nós não tínhamos mãos a medir para tanta roupa, tantos meios alimentares, tantos brinquedos, e essa foi mesmo uma das atividades que me marcou muito, poder saber que ajudava alguém que necessitava. A minha equipa também adorou essa atividade, claro que foi muito desgastante, porque era mesmo, eu acho que só mesmo vendo fotos para trás, para termos a noção da quantidade de recolhas que fizemos, mas foi mesmo uma coisa absurda. Toda a academia se uniu para poder ajudar naquele momento que era o Natal, não é? Porque muitos de nós provavelmente temos aquilo que queremos no Natal, mas há cada vez mais, com a inflação e com a crise que já existia na altura, pessoas que passaram realmente dificuldades. Uma criança de uma IPSS que não tinha aquele brinquedo que queria. Porque para nós queremos algo novo, mas para eles, seja o brinquedo que for, e se estiver dentro de um embrulho, abrir aquilo para eles é uma maior alegria. E essa sim, acho que foi sem dúvida a atividade que mais me tocou. Quando entraram, o que é que mudariam? O que é que queriam mudar? Eu entrei, o que é que eu queria dar? Eu na altura entrei para o financeiro e para o emprego. Eu lembro-me na altura de falar com o Miguel e com o Renato, porque na altura a dinâmica era totalmente diferente e havia certas coisas que eram muito... Eu estava em primeiro, fazia, depois nós só acompanhávamos e eu enervava-me com isso porque eu gostava de perceber como é que as coisas funcionam. Eu era ok, eu tenho que fazer isto, mas porquê? O que é que eu venho para trás? E na altura foi um bocadinho isso que eu falei com eles, de haver mais passagem para baixo e fazer com que os membros da AE se envolvessem mais. Eu acho que isso sempre foi uma luta porque a AE sempre teve muita gente. Sempre foram nos 20 e tais, 30, um ano quase 40. E era mesmo essa gente. E é tudo o pessoal que veio ao recrutamento ou se foi chamado e aceitou por algum motivo, é porque tem interesse nisto. Só que depois também é frustrante quando estás à frente. Não conseguiu chegar a essas 40 pessoas ou a essas 30 pessoas porque tu queres pô-las todas com o mesmo tipo de desenvolvimento pessoal. E então tu muitas vezes estar na E e estar à frente da E não é só fazer tantas atividades para os estudantes, mas também ensinar aqueles que estão a trabalhar contigo e guiar aquelas pessoas. E acho que na altura foi isso um dos meus objetivos, e principalmente no ano em que eu cheguei à presidência e que fiquei presidente, eu lembro-me que eu chateava muito o Henrique, que era o meu vice. Tudo o que era representações eu pedi ao Henrique para ele ir porque ele era muito mais comunicativo no exterior e eu trabalhava mais a equipa que estava por dentro para eles tirarem, de arriscarem mais, trazerem mais ideias. Eu nunca lhes dizia que não, eu só dizia como. Eles davam uma sugestão e eu dizia ok, como é que tu queres fazer isso? E acho que foi algo que eu senti essa necessidade quando entrei, que houvesse uma mudança, que fosse dada mais atenção aos alunos que estavam dentro da E, porque eu acho que já era um bocado, estás na E já é esperado que tu faças, mas não é sempre assim, e acho que as pessoas precisam de motivações diferentes, e eu acho que o lidar com a quantidade de personalidades diferentes, isso tens quase que agradar a todos, e ali não se tratava de agradar, tratava-se de indicar o caminho certo para cada um. Foi dos maiores desafios que eu tive e acho que foi das coisas mais importantes que ajudou o mandato a correr bem. As coisas fossem realizadas. Se tu não tiveres uma equipa que todos querem, pelo menos o objetivo final que seja todo o mesmo, não interessa a forma como eles vão chegar lá. Mas o objetivo, se for o mesmo, é muito mais fácil trabalhar porque não há pontas soltas. E o controle é muito maior. Isso é verdade. No meu caso, quando entrei para a associação, uma das coisas que queria melhorar neste caso, era a união desta escola, ok? A associação trabalhava muito independente, havia muito ainda, não havia interajuda entre a associação, os núcleos de estudantes, não havia núcleos de estudantes quase, tínhamos só a AG na altura, e a praxe também nem sempre havia aquela colaboração. Então, uma das coisas que eu me foquei muito nos meus mandatos, tanto sendo colaborador como presidente, foi a união desta escola, ou seja, reunir com a praxe, colaborar com a praxe, porque ambos precisam uns dos outros. A verdade é esta, uma associação de estudantes vai integrar toda a comunidade, mas nós podemos interajudar. E acho que foi esse um dos maiores desafios, e também dar apoio aos núcleos. A outra mudança foi criar espaços para os estudantes,
porque nós tínhamos aqui a nossa sala da associação, que era aberta a qualquer estudante que quisesse tirar dúvidas ou para os ajudar, mas a sala de convívio não era uma sala acolhedora. Lá fora nós ainda tentámos criar uma zona dinâmica, criando uns sofás de paletes, que depois, pronto, não funcionou tão bem porque veio a pandemia, e a ideia foi esta, foi criar mais conforto para os estudantes nas suas áreas de convívio, porque não existia. Foi criar também uma zona de alimentação, quando os estudantes traziam uma comida de casa, que isso também não existia, era sempre problemas todos os anos com isso, e foi um bocadinho por aí, foi unir a academia, a escola, neste caso, e todos os grupos associativos, e criar bons espaços para os estudantes. Pronto, André, já acabaste por responder à segunda pergunta, à próxima pergunta que nós tínhamos, que era quais foram os principais desafios que enfrentaram? Não sei se respondi, porque repara, os desafios que eu enfrentei a nível pessoal, certo? Sim. Foi acima de tudo ser presidente. Ok. Sério? Sim. Porquê? Sempre fui uma pessoa muito tímida, ok? Não comunicava com estranhos, tinha graves dificuldades, ok? Era muito tímido, mesmo apresentações de trabalhos, às vezes não conseguia tirar a nota que merecia por causa disso, porque eu não me sentia confortável a falar em frente a uma plateia sobre um assunto, ok? Acho que isso foi uma grande dificuldade, até porque na altura eu passei de diretor de departamento de design para presidente, ok? Tinha que gerir uma associação de estudantes e todos tínhamos uma funcionária à cargo, então foi tudo muito complicado. Acho que esse foi o maior desafio. E acima de tudo, a questão financeira, não é? Porque também apanhámos ali algumas dificuldades, todos os seus mandatos tiveram particularidades, uns mais problemas, outros, mas foi isso, porque eu não era da área de gestão, ok? Isto é engraçado, porque quando eu ia a reuniões, no fim de sair dos mandatos, então, vai ser um belo gestor. Eu não sou de gestão, eu sou de computação gráfica e multimédia. E sempre foi engraçado ouvir isto, porque eles achavam que nós estamos à frente de uma estrutura, gerirmos recursos financeiros e tudo, que tínhamos que ser de gestão. E acho que esses foram os dois grandes desafios. Ser presidente, gerir uma equipa, porque acima de tudo, ser presidente não é coordenar uma atividade e dizer as tarefas aos teus colaboradores. Tu vais à frente e os teus colaboradores vão te seguir atrás, sem ser um líder. E acho que também foi essa a minha aprendizagem, aprender a ser um líder, que eu não sabia, não vos vou mentir, não é? Acho que foi aqui apanhar um bocadinho de paraquedas ser presidente de uma associação de estudantes. Até porque no recrutamento que nós fizemos para a nossa equipa, nós não estávamos à espera na altura de ter tantas pessoas e a fila começava na porta da associação e até ali, até os académicos, nós tivemos um recrutamento de quase de 40 e tal pessoas. Até que na altura não conseguimos aceitar todos. E foi isso. É aprender a ser presidente, acima de tudo, desafiar-me a mim próprio, porque houve alturas que eu próprio também me sentia aflito e tive que saber controlar e mostrar tranquilidade à equipa, porque isso, não é? Nós estamos nervosos com alguma situação, mas não podemos mostrar à equipa que estamos nervosos. Foi a questão financeira, porque eu não sou de gestão, não tinha base, e acho que isso foram estes dois, acima de tudo. Também concordo que eu na parte da presidência também senti muito isso. E eu já tive no teu mandato, que foi a transição de presencial ao Covid. Eu apanhei o mandato de Covid presencial ao contrário e via muita dificuldade nisso de como trazer outra vez a motivação ao pessoal e muitas vezes eu sentia que não estava a ser tipo a melhor pessoa para estar na frente da associação, porque era tudo muito novo, nós não sabíamos o que é que ia voltar, o que é que não ia, se a plataforma não ia ir abaixo, se ia ficar sobrecarregada, era tudo Zoom, tudo Teams e era essas cenas todas assim, e às vezes tínhamos 50 inscritos numa atividade, nós ia ficar tudo bem acabar ou então termos atividades que coincidiam uma ao mesmo tempo, ou porque era um curso de qualquer coisa e uma atividade, um workshop, e estar a tratar de um e ter outra pessoa responsável pelo outro e estar a receber uma chamada, olha, o orador não veio, não responde, não atende. Eu, ok, e agora o que é que eu vou fazer àquelas pessoas que estão ali à espera? E eram muitos desafios de momentos, eram desafios de... Quando tu estás a imitar atividades que se passaram para trás e que tu de alguma forma viste ou conheces alguém que esteve na organização daquilo, é mais fácil de controlar falhas. Mas quando estás a fazer uma coisa nova, as falhas vêm de todo lado e tu tens que reagir no momento e é aquilo. E eu lembro-me também, acho que se calhar outra altura também que foi assim, bastante complicada foi mesmo a transição do Covid
a primeira quarentena, no início da primeira quarentena, que nós ficámos aqui na escola nesse dia, até o final do dia, a falar com a direção. Eu acho que era o facto também de acabávamos de portar com alguma pressão em relação aos outros estudantes, porque nós, acima de tudo, continuávamos a ser estudantes e por vezes tínhamos acesso a informação que ainda não tinham sido divulgadas, mesmo porque decíamos, ele também já estava na federação e tudo, e tínhamos que nos envolver um bocadinho no que se estava a passar. Não era questão de termos uma opinião de peso ou não, até, mas de informação e deles terem um feedback também dos alunos. Por vezes nós tínhamos acesso a coisas, eu tinha amigas a dizer-me: olha, eu acho que vou deixar cadeiras para o ano, porque assim acaba para o ano o curso em presencial. E nós já a saber que o semestre também ia começar em presencial. E muitas vezes, muitas horas que nós tivemos em chamadas durante a primeira quarentena, por causa de coisinhas, ou olha, agora querem fazer isto, agora querem fazer aquilo, será que é mais correto, será que não é? Eu acho que foi uma altura muito, muito estressante, porque primeiro nós, como eu estava a dizer um bocado, éramos alunos, também estávamos a ter a nossa adaptação em termos de aulas. A primeira quarentena, todos os alunos foram surta, para vigilância, como tínhamos de ter o computador com a câmara ligada, telemóveis, era tudo e mais alguma coisa, era muito estressante. Para além de estarmos fechados em casa, também com as nossas famílias, também com os estresses deles. Mas temos de lidar com estas situações. Ainda tínhamos que arranjar forma de fazer alguma atividade, não parar, porque estava tudo parado. E eu acho que na altura foi uma fase mesmo muito estressante. Eu nessa altura já andava a ponderar se ficava ou não na associação. Porque no seguinte, me candidatava a presidente. Eu a cada chamada com ele, uma era, não fico. Noutra, ok, tenho que ficar. E depois era, não fico outra vez. E andávamos nisto constantemente. Eu também acho que a questão complicada do meu mandato para o teu foi que, e para vocês os ouvintes estarem a perceber, foi a questão de nós tínhamos todo o nosso plano de atividades aprovado, em Assembleia Geral Presencial, ninguém sabia que a pandemia viria. E o que aconteceu? Nós fazemos o Arraial em fevereiro, ai que agonia, acho que foi mesmo pelo nome, e de repente, passados uns dias, 10 de março, ou seja, o Arraial foi finais de fevereiro, 10 de março estamos todos em casa. E toca. Não é? Ou isso. Estamos todos em casa. E agora? Não é? Eu acho que essa também foi uma grande dificuldade, ou seja, o presencial para a pandemia, mas o da Cláudia também, não é? Porque o de pandemia para presencial, porque depois na questão do presencial já não podias ter toda a gente junta, já não podias ser aglomerados, ou seja, acho que isso foi um grande desafio destes 2 mandatos da pandemia, foi mesmo essa questão. Não me lembro do site que fizemos. Os que estar, que só podíamos deixar entrar com os certificados de vacinação e tudo, instalados, aplicações, e ainda me lembro uns estudantes, não era o da Erasmus, que nós Erasmus, já não sei, mas estudantes a virem pedir para nos fazerem o autoteste. Eu fiquei para fazer autoteste na altura e andava a fazer testes e tudo para o pessoal poder participar, porque nós era a única forma que tínhamos de poderem colocar a gente. Só falem isso que recusasse é que não dava, mas é do aniversário da AES, estamos a fazer aqui a vinda tudo com máscara, e depois era o copinho individual, tudo direitinho, porque mesmo assim não dava, e havia muita gente ainda com medo de participar nesse tipo de atividades. Havia pessoal que só queria que o Covid desaparecesse, mas havia quem queria escolher. Ainda foi complicado. Desde o meu mandato, eu, na única semana que vim à escola, consegui ter Covid e passar Covid a não sei quantas vezes. Eu na altura, eu a falar com o diretor, a mandar a mensagem com os nomes todos. Eu bati mal com isso porque eu não ia à casa ao fim de semana. Depois isto foi de uma quinta para sexta, para ir. E o pessoal tinha todo para cá. Bastante pessoal com o voz, o Ianfi. Sim. Tem isso. Essas atividades no mês de absoluto depois. After estamos não faz. E a vacinação, não é nada? Não, é Mas razão, seria stick. Então, não foi 2020. se nós já antes da pandemia tínhamos alguma dificuldade em capacitar estudantes para participarem nas nossas atividades social, seja o que fosse, acho que o pós-pandemia também foi um grande desafio para estes que estiveram aqui. Que é todo esse que sei. Eu lembro-me de um evento que tivemos, acho que no primeiro socorros. Até fizemos depois um finalzinho, veio o leiro dar a formação. E no dia a seguir liga-me uma das raparigas que estava na formação, onde eu estou com Covid.
tudo a testar, estavam para 3 ou 4, tipo, isso é um susto do caraças, porque para uma atividade não estava à espera de pôr as pessoas mal. E tínhamos acabado de ter a atividade e eu fui a chamada, olha, está tudo com Covid. Portanto, agora avisaste toda a gente que esteve lá, tudo para fazer testes. Por acaso nos espalhou assim uma coisa fora do normal, foi as amigas mais próximas dela que também participaram, mas são sustos, vais apanhando e eu saio. Como é que tu vais controlar? Tipo, não tens que me controlar. E esta é a prova que nós não conseguimos controlar tudo. Mais um exemplo, esse cara daqui. Se a salta lá em 2020, viu tudo, podemos fazer, era eu que estava na presidência da federação, e foi um bocado complicado, porque, ou seja, era o que a Fala estava a dizer, exigirem o certificado, um autoteste à entrada, mas nós soubemos depois, no fim, que havia pessoas que tinham testado negativo, mas já estavam com o vírus, ou seja, houve focos de infecção lá dentro. Houve Covid nesta feita. E por muito que a gente tentasse controlar tudo, não havia foco. É impossível. E aí acho que é uma aprendizagem para nós que, ok, podemos ter tudo muito bem planeado, podemos ter segundos planos, mas há sempre coisas que não vão correr bem. E pronto, é uma aprendizagem, é o que é, nós não conseguimos ter controle. É um bocadinho por aí. Pronto, quais foram os benefícios que isto trouxe para o vosso mundo de trabalho? Acho que quem souber envolver-se bem no CTV consegue tirar muita ajuda para se desenvolver profissionalmente. E eu não estou fácil com contactos, mesmo o desenvolver pessoal, aquilo que nem estava a dizer há pouco, de falar em público, de ter um controle maior naquilo que se está a dizer, porque essa era outra coisa que tinha em ser presidente da associação. A nossa opinião, claro, pessoal, mas nós muitas vezes tínhamos que saber o que dizer e onde dizer, porque teres uma pessoa que é presidente de uma associação de distância e estar a criticar alguma coisa ou estar a apontar o dedo ali, tem-se idade. E é um bocadinho assim também no mundo profissional. Eu, por acaso, começo no estágio, que sei que a AE teve influência em mim para eu conseguir, até porque eu conheci a empresa através de uma atividade da associação, do emprego à mesa. E acho que o facto de estar aqui ajudou-me um bocadinho a perceber a dinâmica como as coisas funcionam, ter participado tantas vezes, mesmo que fosse como organizador e não ter se calhar tirado o maior partido da atividade em si. Ajudou-me a perceber um bocadinho o que é que as empresas esperam dos recém-licenciados agora, mais de empregabilidade para recém-licenciados. Acho que esse tipo de atividades são muito importantes, mesmo para perceber, porque muitas vezes nós vamos a uma entrevista de emprego, não ficamos, mas não recebes qualquer tipo de feedback. Ou seja, tu não sabes o que é que deves melhorar, ou o que é que não deves melhorar se não te for dito. E com todas essas atividades, com essas pessoas que fomos conhecendo no meio, dá para perceber um bocadinho que eles estão à espera de serem licenciados. Eles estão à espera que serem licenciados saibam tudo. Não estão à espera que chegam lá e façam um brilho. A parte das empresas que contratam licenciados, que é moldá-los à molda da empresa. E isso não é necessariamente uma coisa má. Isso pode ser uma coisa muito boa. Porque se tu vais, mesmo só com as bases, tens ali uma oportunidade de criar o teu caminho à tua maneira também. E isso crescendo. Eu, neste momento, eu procuro mais crescer em níveis profissionais do que atingir grandes cargos ou grandes posições no futuro de curto, médio prazo. E neste curto, médio prazo, que se calhar vão ser 3, 4 anos, não sei, eu quero aprender ao máximo. E depois, ok, agora que já tenho a minha base bem consolidada, vamos começar a escalar. E acho que foi um bocadinho o facto de eu ter conhecido a empresa na AE, e eles terem sabido o meu percurso académico e tudo mais, acho que tornou-me uma pessoa diferenciadora dos outros candidatos. E ter conseguido, com 3 meses de licenciatura, logo o primeiro emprego na área, um emprego que eu considero que é bom. Pronto, é assistente administrativa. Pronto, e acho que sim, que se eu não estivesse lá ia ser muito mais difícil conseguir aquilo que consegui hoje. Por aí, o pessoal tem que se arriscar, mas saber hoje como arriscar e eu ouvir muito. Acho que o ouvir ajuda. No meu caso, eu costumo dizer, e se calhar as pessoas que já me conhecem sabem, que o associativismo foi uma segunda licenciatura. A minha primeira em computação gráfica é a questão de aprender todas as bases para o mercado de trabalho, mas o associativismo ensinou-me a trabalhar em equipa,
a lidar com pessoas, a ver um problema e acho que era isto que a Cola estava a dizer, que as empresas dão muito valor, que surgiu um problema. Nós, dirigentes associativos, já sabemos que no prazo de um dia, e já estou se calhar a exagerar, temos que arranjar uma solução, ok? Que as empresas acho que dão muito esse valor. E aprendi muito a comunicar, a saber ouvir o outro também, ok? Porque nós às vezes estamos num projeto, temos a nossa ideia já toda reconstruída, e muitas vezes já trabalhei com colegas meus que não, a opinião dos outros, pronto, tudo bem, mas eu gosto de ouvir a opinião do outro, porque faz-me pensar se o que eu estou a fazer é o correto, ok? E às vezes até mudar a ideia porque vai ser um sucesso. A minha ideia juntamente com a dele vai correr tudo bem. Ensinam muito. Eu costumo dizer que sou um master em Excel pela questão da associação e da federação de ter posto à prova nisso, mas acima de tudo é o sentir-me à vontade de ouvir o próximo e comunicar, que acho que era isto que me faltava muito, e as empresas dão muito valor a isso. E quando vou também a entrevistas, e já fiz várias, a questão de falar do meu percurso académico, e acima de tudo nós temos, sim, fui dirigente associativo. E o que é que vocês fizeram? Porquê? Porque cada vez mais as empresas, além do seu mercado de trabalho e aquilo que fazem atividades também extra para os colaboradores. Dão sexta-feira à tarde para reunir os colaboradores e fazer convívios, e acho que é isso que eles procuram também cada vez mais. Ou seja, porque eu acho que um grande problema das empresas não terem sucesso é os colaboradores não serem unidos como uma equipa, ok? É cada um por si, é 6 da tarde, vou-me embora e não quero saber amanhã há mais. Não, é interajuda. E acho que o associativismo ensinou-me isso, ajudar o próximo a ver o próximo, e acho que isto faz muita falta. Eu costumo dizer que as empresas precisavam disto, numa escola associativa, e cada vez mais eles estão a apostar nisto, que é a formação dos seus colaboradores, mas em equipa, acima de tudo, que nada tem a ver com o trabalho. E acho que isso é uma mais-valia acima. Pronto, e para terminar, dicas para futuros presidentes. Esse para futuros presidentes, o Henrique incluído. Sim, o Henrique incluído. Primeiro é ouvir, o primeiro passo é esse, é ouvir os alunos e os colaboradores. Ouvir é o ser paciente. Quando não souber para que lado tem que ir, perguntar a alguém, partilhar com alguém da associação que for. Não fazer um caminho sozinho. E porque para isso é que tem equipa, e já vimos em alguns mandatos para trás, pessoas, algumas que não cheguei a conhecer, mas ouvi o percurso. Tem um percurso muito eles e depois os outros. A associação não é assim. A associação é tudo em conjunto. E acho que a única forma de resultar é começar por aí, a questão do ouvir, é ter um líder como presidente. E se não for um líder, faz-se um líder. Porque há espaço para desenvolver e focar muito no desenvolvimento pessoal da equipa. Se tiver uma equipa bem focada pessoalmente e que esteja satisfeita em estar na associação, os resultados são ótimos, vão ser ainda mais do que ótimos. Vão ser fantásticos, e é isso que faz uma associação mover-se. Eu acho que são essas as bases: é comunicação, uma boa liderança e responsabilidade, e motivação. O pessoal motivado. Eu, se calhar, não dou só um conselho aos futuros presidentes, dou a todos os nossos ouvintes e aos nossos estudantes, porque penso que muitos dos que nos vão ouvir são as futuras gerações do associativismo desta associação, a desafiarem-se eles próprios. Eu, antes de assumir qualquer cargo, nunca achava que ia conseguir ser. Ok? Não, para mim eu não via. Ou seja, dou-vos um exemplo: quando era diretor do departamento de design, nunca na vida achava que daqui a uns meses ia ser presidente. Ok? E que daqui a uns meses, também sendo presidente da associação, ia ser vice-presidente da federação. Nunca na vida eu punha isto em cima da mesa. E acima de tudo, a desafiar isso. É ouvirem a proposta da pessoa que vos está a dizer e dizer porque não. Ok? E um bocadinho como a Cláudia diz, serem responsáveis, acima de tudo. Porque quem está em frente da estrutura são exemplos para os estudantes. E vão pensar, quer dizer, se o presidente pode fazer isto, porque é que eu não posso fazer? Não é? É um bocadinho por aí. E serem líderes, acima de tudo, ok? É bom planear as atividades, mas dar tarefas é importante, obviamente. Mas mostraram, porque não nos podemos esquecer que o associativismo é voluntário. Não é? Os estudantes não estão a receber para fazerem parte da associação, para fazerem aquelas atividades. Então eu costumo dizer, mesmo nós na federação, quando estamos a montar o recinto, claro, era importante se a gente conseguisse uma empresa que fosse lá montá-lo, mas não, somos nós, a equipa,
éramos, desculpa, que montávamos o recinto. Ou seja, basicamente eu tinha o planeamento para a minha equipe e dizer, olha, pronto, amanhã vocês vão montar. Não, eu se calhar provavelmente era o primeiro a estar lá, o primeiro a pegar nas grades, e eles viam, caramba, se o presidente está a pegar, eu vou atrás, vamos todos montar isto. E acho que é isso, é demonstrar que o presidente não é mais do que ninguém, é igual aos outros quaisquer, e não importa às vezes o cargo, somos todos iguais, estamos todos por um bem comum, o bem e a melhoria do ensino superior. E é um bocadinho por aí. Eu acho que não é só ser presidente. Eu, às vezes, se estivesse provavelmente a ouvir este podcast e não fosse colaborador da associação, repensava se calhar se não era uma mais-valia quando abrissem recrutamento candidatar-me, porque não? Às vezes um colaborador faz tanto como uma pessoa qualquer que está à frente da estrutura. Basicamente, essa pessoa que está à frente é o responsável, dá a cara por tudo, quer por coisas boas ou coisas más. É um bocadinho por aí. Acho que isto Já tinha começado a falar sobre este tema. cada vez mais acho que é importante. As pessoas às vezes vêm-nos a passar pelo corredor e acham que nós não somos com eles. Não, nós somos. Nós ainda mais obrigados de vocês para isto. Eu acho que eu já sei quase há 1 ano e meio, 2. Eu acho engraçado porque as minhas afiliadas estão todas envolvidas de alguma forma em associativismo. Então volta e meia uma liga-me, olha, madrinha, como é que vocês fazem o programa? Olha, como é que faria não sei o quê? Isso é bem engraçado. Também é a questão, imaginem. Nós às vezes quando estamos à frente de estruturas, só vemos isto. Nós esquecemos que somos estudeiras. Não vamos às aulas e prejudicamos o nosso percurso académico. Eu acho que há tempo para tudo. E é para isso que exige uma equipa. Os nossos braços direitos, esquerdos, apoiarmos em tudo. E acho que não podemos esquecer o nosso foco também, porque nós somos estudantes, como qualquer um, temos cadeiras, apesar de muitos de nós termos estatuto e podemos faltar, efetivamente, mas sem as aulas não há nada a fazer. Eu acho que esse não se... Às vezes perdemos um bocadinho, ou seja, crescemos muito a nível pessoal com o associativismo, mas a nível curricular perdemos um bocadinho aqui, queremos ver isto a acontecer e fazer, e nem sempre pode dessa forma. Os estatutos são uma ajuda que temos, mas não que nos protegem. Não, nem é só isso, é uma mais-valia. Porque efetivamente ser presidente ou às vezes um colaborador, diretor, a agenda é impossível, não é? E mesmo aquilo que estava a dizer há bocado, os colaboradores de não precisarem ter um cargo, isso também muitas vezes um colaborador que se esforça, também muitas vezes que dá um cargo mais tarde. E toda a gente tem espaço para ser melhor dentro de vocês e para sair com maior conhecimento. A gente também já tivemos experiências más dentro da associação, coisas que não correram nada como queríamos e assim, mas acho que o mais importante é que, da forma que as pessoas olham para as experiências, não correu bem, ok? Ao menos já sabemos que não fazer. É uma forma de não fazer. E às vezes é preciso dar um passo para trás para dar as duas para a frente. E às vezes é muito questão de perspectiva e acho que quem gostar de trabalho de equipa e quiser se envolver, a associação é um bom sítio por onde começar. E mesmo logo no primeiro ano, quando chegou cá, há bocadinho disso, mas eu acho que as coisas mais difíceis também que eu tive que fazer enquanto presidente foi dizer que não a recrutamentos. Acho que é uma coisa muito difícil porque tu não queres fechar a porta a ninguém. Queres ser uma associação inclusiva, whatever. Também aceitarmos todos, acabam de se perder. Mas eu noto muito este ano e principalmente no ano passado também, os estudantes não aderem a isto. O associativismo acho que está a perder muito a parte deles. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado, ok? E isto não é uma crítica, atenção, é só pela questão que cada vez mais a nível nacional, tivesse essa com a FNESP, as associações apostam muito nas redes sociais e fazem bem, ok? Cada vez mais estamos mais digitais. Mas a minha experiência aqui é que o melhor marketing é o de boca. Ainda numa formação que vocês tiveram na associação, nós estávamos a falar dos oradores, que na nossa altura nós fazíamos um jornal. Ok, para vocês verem, isto não veio há tantos anos assim, foram para aí há 4, 5, lembras-te? Nós fazíamos um jornal numa página A4 em que dobrávamos e punhamos à noite, ou seja, nós vínhamos para aqui às 10 da noite, dobrávamos na reunião de direção quando estávamos a falar da Sousa, íamos às salas, ou seja, podíamos achar a segurança, deixávamos em cima das mesas, que era para os estudantes do dia seguinte, quando entravam, era a primeira coisa que viam. Era o jornal em calor, entrei na aula e tinha lá os... Era o primeiro jornal que as atividades que iam acontecer nesse mês. Era tipo um flyer. Forma de nós chegar. Ou imaginem, emprego à mesa, dos primeiros empregos à mesa, como é que conseguimos explicar aos estudantes? Vamos a ver para aquela publicação, se o título não for alusivo ou não gostarem de design, já vão lá para cima e não querem saber.
Nós íamos às salas, nós batíamos, nós interrompíamos o professor e dizíamos, professor, somos da associação, 5 minutinhos, não demorámos mais. E apresentávamos. E de repente, em vez de termos a turma, já tínhamos o docente mais interessado pela atividade, a querer obrigar a salvo seja, não é? Os estudantes a participarem. E acho que é isso que eu vos dou, esse conselho, tipo, às futuras gerações, vocês têm que estar cada vez mais próximos dos estudantes, mas não é só através das redes sociais. As redes sociais é um meio de o estudante quer dizer algum problema, não se senta à vontade cara a cara e vai usar esse meio de comunicação para isso. E claro, para vocês mostrarem o vosso trabalho também, mas quando é atividades, ir para o terreno, ir às salas, e acho que aí vocês vão conseguir uma melhor adesão. Atenção, que isto também é uma construção, é aos poucos, não é? E é um bocadinho complicado e por isso é que na altura nós no início do podcast estávamos a falar que eu uni muito os núcleos, porque era uma forma de chegar a toda a academia, okay? Nós temos muitas licenciaturas aqui, temos muitos mestrados, muitos textos e é difícil chegar a todos. Vocês também têm que perceber que esta associação tem mais de 50% da população estudantil do IPVC, ok? Ou seja, a responsabilidade é crescida, mas o trabalho também é muito mais acrescido que qualquer associação qualquer. Acho que é um bocadinho por aí. E mesmo, eu estava a falar mais na parte de recrutamento. Eu, pelo menos, noto que não há assim tanta gente para vir ao recrutamento. É que não tens de ter assim tantos nãos, percebes? Acho que o pessoal não adira muito a isso. O maior recrutamento fez o teu mandato. Eu, pelo menos que eu tenho. Do meu ano agora nem estou certa de quantas pessoas é que. Acho que não foram par 20 e tal, mas ainda tínhamos uma equipa já bastante grande do mandato anterior. E na altura tinha duas outras pessoas que não fazia sentido naquele momento. Algumas até já tinham estado na associação e tudo, mas já não fazia sentido. Mas mesmo assim custou um bocado porque eram pessoas que tinham de voltar a trabalhar. Se elas foram ao apartamento é que queriam fazer alguma coisa. E é complicado. Mas tinha que trabalhar com o tal. Tinha que ser. Também são esse tipo de ideia, às vezes, se foi a melhor ou não, não sei como é que teria sido, porque não os vi a voltarem a tentar, pelo menos diretamente, mas vi a fazerem outras coisas na mesma, a não estarem parados. E isso deixou um bocadinho relaxada, porque não foram pessoas que eles simplesmente tentavam à primeira, não conseguiram e startar, não se envolverem mais e não agora se envolver noutras atividades e que se calhar até foi bom para eles porque se calhar conseguiram se envolver até de uma forma melhor e mais focada para o que eles queriam. É uma questão também de se darem mais a conhecer, ok? Porque não nos esquecendo que cada vez mais, os estudantes fazem cada vez mais casa, escola, casa. Não querem saber, vão às suas aulas, não há convívios, não há cafés com os colegas de turma. Eu acho que é vocês darem-se a conhecer. Eu já na altura dizia que o Alessandro disse porta aberta da associação, ok? Se estarem de certa forma criarem um mini gabinete em que o estudante vem cá, nós na altura até tínhamos aqui uma secretária ou alguém nada que a pessoa se sentava, para quê? Porta aberta, ok? A porta está mesmo aberta, a associação é nossa, é vossa, é de todos, ok? É um bocadinho por aí. E tentar envolver cada vez mais os núcleos. Porquê? Porque é uma questão de que depois a malta que faz parte dos núcleos vão querer fazer parte da associação. Eu dou-vos um exemplo. Nós na altura, uma também das nossas últimas atividades no mandato foi uma LAN party. Numa sala lá em cima, foi até às 6 da manhã, envolveu bastantes participantes, a logística foi enorme, ok? Só conseguimos, tivemos a parceria do núcleo de informática, mas depois conseguimos que, ou seja, nós abrimos 2 recrutamentos no meu mandato, no segundo, viessem estudantes do núcleo fazer parte. Foi um bocadinho por aí. Pronto, queria-vos agradecer pela vossa presença e espero que tenham gostado disto e esperem até ao próximo podcast e não se esqueçam de dar as vossas sugestões no nosso Instagram e pronto.